Super-Homem e Diana estavam voando juntos sobre o Atlântico Norte, investigando umas leituras estranhas que a Liga da Justiça tinha detectado na área. A Diana deu uma olhada nas tempestades que estavam se formando ali na frente e perguntou se o Clark tinha certeza de que dava conta da situação sozinho. Ela ofereceu ajuda, mas o Super-Homem, todo confiante, garantiu que estava tudo sob controle. Ainda brincou sobre ser bom com tempestades e sugeriu um jantar em Oslo depois que terminassem tudo. Conforme iam se aproximando da tempestade, a Diana reparou na intensidade fora do normal e perguntou se o Clark já tinha visto algo parecido. O Super-Homem falou que era estranho mesmo uma tempestade tão forte aparecer nessa época do ano. Mas aí algo chamou a atenção dele. Ele parou de falar na hora, focando ali na frente. Quando a Diana perguntou o que estava errado, ele apontou e identificou um avião em perigo. Sem pensar duas vezes, a Diana disparou direto para a aeronave falando que o resgate era dela. Enquanto isso, o Super-Homem mergulhou direto no oceano, entrando bem no meio da tempestade. Dentro daquela turbulência toda, ele tentou focar os sentidos dele, se orientando mentalmente para localizar o núcleo do motor de convecção e esfriar aquilo. Mas aí ele viu algo estranho e reagiu em choque, sussurrando: "Ah não!". Lá no céu, o piloto da aeronave em perigo mandou um pedido desesperado de socorro, se preparando para um pouso forçado na água. Ele passou as coordenadas exatas e pediu resgate na maior urgência. Mas como a situação parecia que não tinha mais jeito, o avião se estabilizou. O piloto ficou meio perdido com a mudança de repente. O que ele ainda não sacou era que a Diana tinha chegado na hora certa e estava literalmente erguendo a aeronave, se forçando para ficar firme no ar. Ela estava se encorajando para manter a calma, falando para ela mesma ir devagar, até que viu algo saindo rapidão da água. Era o Super-Homem, mas algo estava errado. Ele passou direto pelo avião. O impacto foi uma tragédia. A aeronave explodiu numa bola de fogo danada. A Diana gritou pelo Clark e mergulhou nos destroços, correndo para salvar os dois pilotos. Conseguiu chegar neles a tempo, mas a cabeça dela estava a mil. Cadê o Clark? Por que ele perdeu o controle? O Super-Homem logo apareceu meio desorientado e abalado. Ele admitiu que alguma coisa tinha batido nele debaixo d'água, algo que não conseguiu ver. Isso desequilibrou ele, fazendo colidir com o avião. Pediu para Diana entregar o piloto resgatado para ele levar para segurança. Afinal de contas, ele era o melhor piloto. Antes de sair voando, pediu, quase implorando, para ela esperar por ele e não ir sozinha debaixo d'água. A Diana ficou olhando ele embora, quieta, mas preocupada. Só que não teve muito tempo para processar isso. Uma explosão do nada acertou ela no ar, fazendo despencar. Num navio de guerra ali perto, a galera registrou o acerto certeiro. Mas antes que pudessem preparar outro ataque, algo deu ruim. O canhão da frente falhou. Ou melhor, tinha sido destruído pela Diana. Ela desceu furiosa na vida, querendo saber por que tinham atirado neles quando tudo que faziam era tentar ajudar. Mas aí ouviu algo atrás dela, um som que ela não esperava. Se virou no meio da frase achando que era o Clark, mas foi recebida por uma visão horrível. Não era o Clark, era uma figura monstruosa, toda ensanguentada, parada no meio de soldados caídos. Sem pensar duas vezes, ela partiu para a briga. A luta foi braba, a Diana lutou com tudo, acertando golpes certeiros, mas foi dominada. Era forte demais aquela coisa. Ela apanhou pra caramba, sangue escorreu pela cara dela. A criatura então deu uma pancada devastadora que mandou ela voando através do navio. Ela se forçou a focar, chamando ela mesma pra razão, mandando se levantar. Era só uma fera burra. Tudo tinha uma fraqueza, ela lembrou. Tinha que achar. Mas antes que pudesse fazer alguma coisa, a criatura atacou de novo. Dessa vez, os braços dela foram quebrados. Mesmo assim, ela não desistiu. Os braços não eram as únicas armas dela. Tinha que pensar, se adaptar. Tentou voar para contra-atacar de algum jeito, e de repente algo aconteceu. Uma onda gigantesca bateu no navio e no meio da confusão toda, a criatura sumiu. O navio de guerra começou a se erguer do mar. A embarcação enorme saiu do oceano, subindo devagar para o céu. Não sozinha, mas com o Super-Homem por baixo, fazendo uma força danada enquanto erguia ela lá de baixo. Depois de garantir que o navio estava seguro, ele na hora voltou a atenção para Diana, perguntando se ela estava bem. A Diana, toda machucada mais firme, admitiu que nunca tinha apanhado tão forte assim antes. O Super-Homem se ofereceu para levar ela para a torre de vigia, mas ela dispensou. Ela se curava rapidinho, graças ao sangue divino dela. A atenção dela foi para o que tinham enfrentado. Começou a descrever a criatura. Gigantesca, pelo menos uns 3 metros de altura, com carne cinzenta e espinhos de osso crescendo da pele. O comportamento era selvagem, sem juízos, aterrorizante. Ela piscava como uma chama, como se não fosse completamente sólida ou presente nesta realidade. Aí, bem antes de uma onda gigante bater, desapareceu por completo. O Super-Homem, perturbado, falou: "Isso não é possível, vem comigo." Na fortaleza da solidão, a Diana queria respostas.
e o super-homem finalmente começou a se abrir. Mostrou para ela um dispositivo que funcionava como um portal de visualização para um lugar chamado Zona Fantasma. Descrito como uma mistura de prisão de segurança máxima com um depósito de lixo, era onde os kryptonianos mandavam embora os criminosos mais perigosos e as ameaças incontroláveis. Ele começou a escanear a zona, procurando alguma coisa. Aí achou. Quando a Diana confirmou que era a mesma coisa que tinha atacado ela, quis saber o que era. O super-homem respondeu. Eles chamavam de Apocalipse. A Diana, na hora, percebeu uma mudança nele. Estava visivelmente abalada. Ela insistiu, perguntando por que estava tão preocupado. O super-homem respondeu. Porque, Diana, Apocalipse é a morte. A Diana respondeu com lógica de guerreira. Se o monstro era só força bruta, sem intenção, então dava para ser derrotado. Mas o super-homem alertou ela que Apocalipse não era o que parecia. O fato de ter conseguido se manifestar parcialmente no mundo deles e atacar fisicamente era alarmante. Os selos da Zona Fantasma podiam estar enfraquecendo. E se Apocalipse escapasse de vez, mesmo o super-homem admitiu que talvez não conseguisse deter ele. A Diana contou para ele sobre todas as entidades poderosas que tinha enfrentado. Monstros, deuses, seres capazes de abalar mundos inteiros. E mesmo assim, o super-homem se destacava entre todos eles. Não só pela força, mas por quem ele era. Lembrou ele de que não ia enfrentar Apocalipse sozinho. E você que está acompanhando até aqui, já passou por uma situação onde teve que defender alguém que ama? Deixa seu like se a coragem do super-homem te inspirou. Mais tarde, a dupla foi para o Monte Etna, no arsenal de Hefesto, o deus grego do fogo e da forja. Hefesto cumprimentou ela super bem, mas estava curioso sobre o motivo da visita. Quando ela falou que tinha vindo por causa de armas, ele zombou, lembrando que já tinha armado ela bem o suficiente para conquistar exércitos inteiros. Mas aí ela esclareceu que o pedido não era para ela, era para ele, por super-homem. Isso chamou a atenção dele, mas não necessariamente a aprovação. Hefesto questionou o valor do super-homem, perguntando por que devia ajudar esse cara, quando a maioria dos mortais simplesmente reza pedindo ajuda divina. A Diana falou que o super-homem não era um mortal comum. Ainda desconfiado, Hefesto se aproximou. O super-homem, respeitoso, se ofereceu para ir embora se a presença dele fosse problema. Essa foi toda a provocação que Hefesto precisava. Ele levantou o martelo gigantesco dele e atacou o super-homem. Mas o super-homem pegou o martelo no ar sem esforço nenhum com uma mão só. A Diana só repetiu o que tinha falado. Como eu disse, não é um mortal comum. Hefesto finalmente concordou. Não, talvez não fosse mesmo. Depois de uma conversa rápida, a Diana perguntou se o que estava pedindo era possível. Hefesto admitiu que sim, era possível. Ele podia forjar algo dessa magnitude. Mencionou uma armadura que ele tinha construído há muito tempo para a guerra, algo com qualidades parecidas com o que ela estava em mente. Mas a Diana enfatizou que essa armadura, essa criação, precisava ser a coisa mais forte que ele já tinha feito. Ela já tinha enfrentado a coisa para a qual estamos se preparando. Era poderosa, avassaladora. Hefesto tranquilizou ela com uma resposta confiante. Tudo que ele forjava era forte. O super-homem agradeceu, e Hefesto respondeu. Qualquer coisa pela princesa. Esse momento foi cortado por uma voz lá de cima. Era Apolo, pairando de boa no ar. Brincou que o Hefesto devia ter cuidado com as palavras, alertando que Afrodite, a esposa dele, podia ficar ciumenta e literalmente assá-lo na própria forja. Apolo fez a entrada dele com estilo, comentando sobre o barulho na forja e fingindo surpresa ao encontrar visitas em vez de uma explosão. Aí olhou para o super-homem e se dirigiu a Diana, chamando o super-homem sarcasticamente de mais nova conquista dela. Discórdia, que estava junto com Apolo, entrou na conversa zombando, confirmando que o cara do lado dela era o super-homem. O tom da Diana mudou quando reconheceu Apolo. O super-homem se virou para ela meio desconcertado e perguntou se ela tinha contado para a família sobre eles. A Diana falou, não, eles só sabem das coisas, são deuses. Apolo é o senhor do Olimpo você consegue ver tudo. Apolo não se segurou, zombou do histórico romântico dela, falando que não achava que ela podia fazer pior que o último caso, um simples humano, mas pelo menos um guerreiro. Discórdia acrescentou o insulto dela sobre o gosto da Diana, insinuando que nem a herança divina dela conseguia corrigir um julgamento ruim. Apolo concordou e lembrou a Diana de que ela era filha de Zeus, como se a linhagem dela tornasse as escolhas ainda mais decepcionantes. A Diana alertou ele para pisar com cuidado, mas Apolo continuou insistindo.
continuou insultando o super-homem, chamando ele de coisa das estrelas, mal reconhecendo ele como pessoa. Afirmou não se importar com quem a Diana se envolvia, mas insistiu que ela devia ter padrões melhores. Nesse ponto, Super-Homem já tinha tido o suficiente. Se dirigiu direto ao Apollo, confirmando que ele era realmente um deus, não só alguém fingindo com títulos grandiosos. Apollo zombou do que via como ignorância, anunciando que sim, ele era Apollo, deus do sol e governante do Monte Olimpo. O super-homem calmo, mas firme, falou que era bom saber, porque se Apollo falasse com a Diana daquele jeito de novo, ia bater nele. O super-homem alertou. Agora, na maioria das vezes, quando batem em alguém, não posso dar tudo de mim, tenho que me segurar. Mas já que você é um deus, posso bater em você o mais forte que eu quiser. O aviso não foi levado a sério. Apollo sorriu, todo presunçoso, e com um tapa casual mandou o super-homem voando para trás, pela forja, direto numa piscina de lava derretida. A Diana correu até ele em pânico, gritando o nome dele. Discórdia provocou ela. Um soco, ela apontou. Apenas um, e o poderoso super-homem estava no chão. Falou para Diana que não importa quanto tentar se esquecer, sempre ia se lembrar de ver o namorado perdendo. Isso muda como você vê alguém para sempre. Ele fica menor para sempre. A Diana já tinha ouvido o suficiente. Saltou na direção do Apollo, agarrando ele, pronta para liberar a fúria dela. Mas antes que pudesse, uma voz veio de trás. Era o super-homem, saindo da lava, o traje dele queimado, brilhando de fúria e muito mais poderoso que antes. Falou para Diana deixar ele lidar com isso, e ele lidou. Com um soco devastador, super-homem esmagou Apollo direto no chão, achatando ele. Apollo rugiu em descrença, gritando que era o sol. Lançou uma rajada de luz solar pura no super-homem, mas isso só piorou as coisas para ele. Em vez de enfraquecer o super-homem, isso supercarregou ele. O corpo dele começou a brilhar, força se derramando nele. Apollo, confuso, exigiu saber como. O super-homem explicou. Você me atingiu com luz solar, você não sabe muito sobre mim, né? Ele podia sentir a onda, era como beber um balde de adrenalina. O poder correu pelo corpo dele e com isso veio a tentação de acabar com a luta de vez. Ele podia desabar a montanha na cabeça do Apollo com um dos teus dedos. Mas mesmo que Apollo pudesse merecer, o super-homem pausou. Lembrou-se mesmo que aquele era irmão da Diana. Família complicada. Em vez de dar o golpe final, o super-homem jogou Apollo para cima com tanta força que rompeu através da própria montanha e foi lançado longe no céu. Depois, o super-homem se virou para Diana, meio se culpando. Sabia que ela podia ter lidado com a situação sozinha. Ela não negou, mas admitiu que curtiu ver ele fazendo aquilo mesmo assim. Antes de partir, o super-homem mais uma vez agradeceu Hefesto por oferecer ajuda. Se você chegou até o final dessa história épica é porque realmente valoriza conteúdo de qualidade. Mostra isso se inscrevendo no canal. Pessoas como você fazem toda a diferença.